Olá, querido, tudo bom? Nessa aula, a gente vai iniciar o eletromagnetismo. E aí você pode dizer, César, você já iniciou na aula anterior. Bom, queria afirmar que na aula anterior, basicamente, a gente iniciou o magnetismo, tá certo? Porque falamos sobre a magnetita. Nessa aula, a gente vai iniciar o eletromagnetismo, que é a geração, que é o aparecimento das propriedades magnéticas devido à corrente elétrica. Então, algumas pessoas dividem dessa forma, magnetismo e eletromagnetismo. Para a gente tanto faz, mas eu quis criar esse diálogo inicial para que você também se acostume a essa ideia, tá bom? Então, nessa aula, iremos conversar sobre surgimento das propriedades magnéticas, devido à corrente elétrica, tá bom? E quem descobriu isso aí, saca o nosso slide aqui. Quem descobriu isso foi Oersted. Oersted descobriu que, veja essa figurinha, onde existe uma corrente elétrica passando por um fio, onde a gente inverteu o sentido dessa corrente elétrica. Veja que esse fio está enlaçando essa bússola aí, tá certo? Veja que quando não passa corrente elétrica nesse fio, agora, por exemplo, essa bússola funciona como deveria funcionar, sendo orientada pelo campo magnético terrestre, tá certo? Apontando para o norte geográfico, que é onde lá existe o sul magnético, tá bom? Então, quando a corrente elétrica passa por esse fio, veja que essa bússola ela muda de posição, tá? Isso é uma prova de que essa corrente elétrica está gerando um campo magnético, propriedades magnéticas, propriedades de indução magnética. Então, ó, Oersted escreveu assim: toda corrente elétrica produz um campo magnético ao seu redor. Então, em qualquer situação onde existir passagem de corrente elétrica, saiba que ao redor desse corpo existirá um campo magnético. Retorna aqui comigo rapidinho. É a partir daí que surge o campo magnético terrestre, que eu anteriormente tinha já citado. O campo magnético terrestre atribui-se ao movimento de rotação da Terra à sua origem. No núcleo da Terra existem muitos materiais metálicos, uma imensa quantidade de elétrons livres, de cargas elétricas. Então, nesse movimento de rotação, tá certo? Daí surgem correntes elétricas e essas correntes elétricas originam o campo magnético terrestre, que tem a orientação invertida devido a esse movimento. Você vai ver como é que a gente encontra esse polo norte, polo sul, campo magnético, tá certo? De acordo com a corrente elétrica. Tá? Então, a origem do campo magnético terrestre encontra-se no movimento de rotação que gera correntes elétricas que, consequentemente, geram esse campo magnético, tá bom? Retorna para os nossos slides aqui. Então, ó, por exemplo, imaginando um fio aí com uma corrente elétrica passando, tá? Corrente elétrica em azul. Essas linhas vermelhas representam o nosso campo magnético, o nosso campo de indução magnética. Percebe que essas linhas aí, elas circundam o fio, criam os arcos magnéticos, tá bom? Perceba também que as linhas do campo magnético são linhas fechadas, coisas que não ocorriam. Coisas que não ocorriam, desculpem, pessoal, desculpem mesmo, tá? Coisas que não ocorriam com as linhas do campo elétrico. O campo elétrico, as linhas de força saem das cargas positivas e vão às cargas negativas. E aqui elas morrem, tá? O campo magnético, ele não é assim. Veja que ele circunda totalmente o fio, tá bom? Então, ó, todas as linhas de campo magnético são linhas fechadas. Todas as linhas de campo magnético são linhas fechadas. E aí você pode estar se perguntando, César, como eu vou fazer para descobrir isso daí? Se essas linhas giram no sentido horário, giram no sentido anti-horário, como numa prova eu faço para encontrar? Você vai usar a regra da mão direita, a primeira regra da mão direita. Você vai fazer assim: polegar no sentido da corrente elétrica, os 4 dedos girando em torno do polegar indicam o sentido das linhas de indução, tá certo? Então, ó, chega aqui comigo, rapidinho de novo. Supondo que a nossa corrente elétrica estivesse subindo aqui assim, nesse nosso lápis, você pega a sua mãozinha direita, tá bom? O polegar no sentido da corrente elétrica e aí você faz esse movimento. Esse movimento indicará o seu campo magnético. Veja que nesse caso o campo magnético girará nesse sentido. Se a corrente estiver para baixo,
tá bom? Aqui, ó, aí o campo magnético giraria em outro sentido. Então é isso que você vai fazer. É dessa forma que tu irá trabalhar. Mas nas provas, como irá funcionar? Olha aqui no nosso slide mais uma vez. Deixa eu puxar uma telinha em branco aqui, tá certo? Mudar a cor do nosso lápis, para que rapidamente a gente mostre algo aqui para vocês. Bom, deixa eu pegar uma linhazinha aqui, pronto. Um retângulo. Tá, aqui vai estar o nosso fio, no primeiro caso, e aqui vai estar o nosso fio no segundo caso. Vamos colocar, no primeiro caso, nossa corrente elétrica subindo, e no segundo caso, nossa corrente elétrica descendo. Bom, olhando para a telinha, coloque a mão direita sobre a tela aí e o polegar no sentido da corrente elétrica. Você vai perceber que olhando para a sua tela, esse campo magnético está entrando e saindo da tela. Nesse primeiro caso. Então ele está entrando desse lado ele está entrando e desse lado ele está saindo. Já no outro caso, ele está justamente entrando desse lado esquerdo, aqui ele entra e aqui ele sai. Faça o testezinho aí que você vai perceber. Tá certo? César, como a gente representa isso? Bora lá. Você vai representar o campo magnético quando ele estiver entrando assim, com uma bolinha, com um xizinho. Quando ele estiver saindo, uma bolinha com um pontinho. Aqui é o seu campo magnético, cuja representação é B. Tá certo? Nesse outro caso aqui, você vai colocar o campo magnético entrando, você vai colocar o xizinho aqui. E aqui você vai colocar ele saindo, você vai colocar um pontinho. César, sempre é assim ou essa representação tu criou? Não, essa é universal. Essa aqui é universal. Tranquilo? Retorna aqui comigo. Veja, a gente tem uma certa dificuldade dessas explicações, tá, funcionarem você interagindo conosco, mas você fazendo como a gente explicou anteriormente no quadro, na tela desse computador seu, tá, do iPad, enfim, do iPhone, você vai conseguir entender essa regrinha do xizinho, do pontinho, entrando e saindo, tá bom? Beleza? Então, na aula seguinte, a gente vai calcular o campo magnético. A gente vai aprender como calcular 4 principais campos magnéticos. Tá certo? Aquele abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus.